acharam? Capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16, e depois nós vamos dar um salto lá para o capítulo 21, a partir do verso 14. Diz o texto: Ora, Sarai, mulher de Arão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, coabita com ela, e porventura terei filhos dela. E ouvindo Abraão a voz de Sarai, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele coabitou com Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora, Sara, desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agrado seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai a Agar, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto à fonte de água do deserto, junto à fonte do caminho de sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse: Venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será sempre homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Lai-Roi, que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e chamou o nome do seu filho que estivera Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Agora eu vejo o capítulo 21, a partir do verso 14, para a gente poder se inteirar e conhecer um pouco da história. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se foi. E assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não quero ver eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então somente aqui, curve a sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por essa palavra linda, e com a ajuda do Espírito Santo, nós faremos ela conhecida, elucidada, e para tanto,
eu te peço da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção, para que eu me faça entendido, e que por conta dessa palavra, que o Espírito do Senhor possa ser mais intenso por conta dessa palavra, trazendo toda sorte de convencimento ao nosso coração. Eu oro na certeza de que o Senhor me ouve, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos trabalhar um tema, o Deus que me vê. Você pode dizer para o seu irmão, o nosso tema é o Deus que me vê. Nós estamos diante de um fato real, né? Algo que aconteceu na vida da serva, da escrava de Sarai, mulher de Abraão. A história nos fala que Abraão não podia ser pai em razão da sua idade, mas em contrapartida nós temos, por parte da sua esposa Sarai, uma mulher estéril, já avançada em idade, já tinha perdido os costumes das mulheres. Então nós temos aqui um caso onde a probabilidade de não se gerar, de não ter filho, era zero. A probabilidade. Mas quando nós falamos em probabilidade, por mais que a situação seja irreversível, nós servimos a um Deus que tudo pode. Você pode recitar comigo? Eu sirvo a um Deus que tudo pode. Havia naquele tempo uma cultura onde as senhoras, elas podiam tomar a escrava e fazer com que essa escrava tivesse filho por ela, e quando esse bebê nascesse, a mãe, na verdade, do bebê seria Sarai e não Agar, porque naquele tempo, sobretudo naquele tempo, o servo, o escravo, a escrava não tinha direito a nada. Então, de alguma forma, essa era a concepção da época em relação a viabilizar o filho para a dona daquela escrava. E por uma questão cultural, isso era possível, não havia nada de ilegal nesse texto. Então, Sarai resolve entregar sua escrava, sua serva, para o seu marido Abraão. E Abraão, na idade de 86 anos, ele coabitou com Agar, e por conta dessa coabitação, ela ficou grávida. Em razão da sua gravidez, Agar ficou um pouco soberba, presunçosa, vaidosa, né? Porque de alguma forma, Abraão estava casado com Sarai há muitos anos, algumas décadas, e a sua esposa original, ela não lhe podia dar filho. Só que no contexto, nós encontramos que Agar, poucas vezes nós ouvimos uma mensagem que fala sobre Agar. A gente tende a pregar sobre Abraão, sobre Sarai, que depois se transformou em Sara, mas poucas vezes a gente toca nesse assunto tão importante, mas que poucas vezes a gente dá a conotação que ele merece. Agar, nesse momento, ela vivencia exatamente esse momento, o tema, o Deus que me vê. Nós precisamos entender que, independentemente da tua posição econômica, social, né, intelectual, a gente precisa entender que, independentemente como você está no contexto, nós precisamos entender que Deus não vai buscar fundo histórico, nem fundo familiar, nem o que você tem, ou quem você é, para Ele te ver. Deus te vê independentemente das circunstâncias. Em razão dela ter ficado vaidosa, Agar ficou irritada, e também na época fazia parte da cultura que a escrava, quando fosse usada para dar à luz para sua senhora, que nós hoje no século XXI chamamos de barriga de aluguel, né? Ela, no costume, a escrava, na condição de grávida, ela não podia ser vendida. Ela não podia ser vendida. Então agora Sarai,
resolve afligir a sua empregada, a sua escrava, Agar, e Agar, em razão da perseguição, de todos aqueles dissabores que ela viveu no seio daquela família, até porque, se você analisar, quando Abraão e Sarai resolvem, né, ter um filho dentro dessa modalidade, eles entenderam que eles podiam contar com Agar. Certamente Agar, embora fosse escrava, era alguém próximo, alguém que eles podiam contar. Mas se a gente analisar mais profundamente, nós chegamos a uma concepção de que Agar, ela não tinha culpa nenhuma no processo, porque a ideia partiu de Sarai. Sarai não podia ter filho porque ela era estéril, tanto é que Abraão, quando coagitou com Agar, logo ela ficou grávida. Então o problema não estava em Abraão, o problema estava em Sarai. Quando Sarai, ela foge, o anjo do Senhor visita aquela escrava. Ele faz uma pergunta: aonde você vem, para onde você vai? E ela fala para o anjo do Senhor que ela estava fugindo da sua senhora, contou o caso ali que ela estava vivendo e que de alguma forma ela não se via voltando, mas o anjo diz para ela: volta, te submete à tua senhora, porque você concebeu e dará à luz a um filho, um menino. Só o Senhor para saber que o que estava no ventre de Agar era um menino, e o anjo deu o nome que ele seria chamado Ismael. Hoje nós temos o povo árabe, que é um povo numeroso, até porque o que estava no ventre da escrava era uma semente de Abraão, e Deus fez com Abraão uma aliança. Agar então resolve voltar e se submeter, e passaram-se 13 anos, quando Sara teve a possibilidade de ser o seu filho biológico, dela com o seu marido. Naquele momento que Isaac nasce, Ismael começa, uma criança de 13 anos, que até então era o centro, era o único filho ali, até então nascido naquela família. Quando Isaac nasce, Ismael começa a entender que ele perdeu o seu direito. Isso não acontece quando você tem o primeiro filho e tem o segundo. O segundo filho pensa, o primeiro filho pensa: perdi o meu lugar, né? Isso é uma tendência humana, a gente vai dar aquela atenção, até porque o recém-nato, ele vai precisar de uma atenção especial. Pois bem, Ismael começa a provocar Isaac, e aquilo aborreceu de uma forma tremenda Sarai, e Sarai chega para Abraão e diz assim: olha, eu não vou mais querer que essa escrava conviva conosco, porque a promessa que Deus fez diz respeito a Isaac, não mais a Ismael. E Abraão, ele usa um termo forte, né? Quando no verso 17, 16, quando ele diz assim: Agar é tua serva, versículo 6 do capítulo 16, e disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze o que bem é aos teus olhos. E afligiu Sarai, ela fugiu da face do Senhor. Pois bem, nesse momento que Sarai, ela recebe essa comunicação de Deus, porque quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, significa que houve ali uma teofania, uma aparição do próprio Deus para se comunicar com Sarai, com Agar. E quando Agar, ela tem aquela visitação, ela então traz esse tema para nós: o Deus que me vê, o Deus que viu eu na minha aflição, na minha angústia, e resolveu vir ao meu encontro. E nós queremos dizer que é a primeira vez que alguém cita o nome de Deus como El Roi, que significa o Deus que me vê. O Deus que me vê. Eu vou te chamar a atenção também para o versículo do capítulo 16,
Versículo 13: e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava o seguinte: tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Deus tem chamado a minha atenção dentro desse encontro, poucas vezes pregado, entre uma escrava, numa situação conflitante, porque de alguma forma, aqui nesse processo da coabitação de Abraão com Agar, não havia uma aprovação de Deus, era algo meramente humano, que Abraão arranjou com Sarai para resolver um problema pontual. Ela não podia ter filhos. E agora, o Deus que vê todo aquele contexto, ele agora sai ao encontro de Agar, e Deus vai exatamente orientar ela o que ela devia fazer para que aquele problema fosse resolvido. E naquele momento, irmãos, poucas vezes citado, até então, no capítulo de Gênesis 6, você vai até mais um pouco, poucas vezes se vê uma situação como essa, e que Deus resolve se manifestar para consolar alguém e para resolver um problema basicamente irreversível. Ela então volta, se submete à sua senhora, e por conta disso, ela agora consegue conviver. Sarai ainda, Agar conseguiu conviver pelo menos uns 13 anos. Eu só estou dando aqui para você uma base histórica, para a gente entender o porquê dessa mensagem. Vocês ainda estão aí? Agora sim, capítulo 21, que nós já lemos. Versículo 8 do capítulo 21. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaac foi desmamado, e viu Sarai que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, e disse a Abraão, deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a sua descendência. Amém? Então se levantou Abraão, verso 14, pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e também deu ao menino e despediu-os. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o meu filho, o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus, diga comigo, Deus ouviu a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19, e abriu-lhe Deus os olhos. A primeira coisa que nós queremos entender é que o nosso Deus é um Deus que nos vê. O segundo momento é o nosso Deus é um Deus que nos ouve. Ele ouviu o choro de Agar juntamente com seu filho Ismael. E a terceira lição que nós podemos tirar é que o nosso Deus é um Deus de provisão. Naquele lugar não havia nenhum tipo de poço, mas Deus, para poder provisionar para Agar, para Ismael, e em razão da promessa que Deus tinha com aquela família, naquele momento Deus abre os olhos de Agar e ali estava o poço. Então o nosso Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve e é um Deus que provisiona. Ele traz à existência as coisas que não são para que sejam. O que eu quero
trazer com essa mensagem. O apóstolo Paulo, nas cartas de Romanos, de Timóteo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios e tantas outras cartas, são 13. Paulo traz uma concepção que nós somos filhos de quem? Que nós somos filhos de Abraão. E agora nós estamos diante de uma situação onde uma escrava, uma pessoa totalmente afligida em razão daquela situação cultural, daquele momento seu, de dúvida, de incerteza, aonde ela entra no projeto de uma família, aonde ela entra para ser exatamente um canal de bênção. De repente, nós encontramos Agar, alguém que a Bíblia de repente não poderia fazer menção, mas nós estamos falando de um Deus que não faz acepção de pessoas. Nós estamos falando de um Deus que preside sobre toda a história. E eu quero dizer para você que Deus preside sobre a sua história. Se a sua história até então é uma história que tem te levado à frente, que você tem prosperado, que você tem vivido o sobrenatural, que você não tem podido engravidar, que você encontra as portas fechadas, que você está com problema de provisionamento, eu quero dizer para você que o Deus que te vê é o mesmo Deus que vai abrir portas aonde não tem portas. O Deus que te vê é o mesmo Deus que te ouve, e o mesmo Deus que te ouve é o mesmo Deus que faz aparecer, trazendo à existência toda sorte de provisão, porque o Deus que nós servimos nesta noite, Ele nos vê. Essa noite, Ele nos vê. Se nós fizermos um paralelo entre nós, na condição de filhos de Abraão, em relação a Agar, a gente precisa fazer uma analogia, Agar era uma escrava de Abraão, embora seja uma analogia, porque a gente está diante de um caso concreto, um fato real, só que a gente precisa buscar a importância de cada coisa, até porque eu quero te mostrar que você é importante tanto quanto, ou até mais um pouco do que Agar, por conta de você ser um filho de Abraão em razão da fé, enquanto Agar era uma escrava que emprestou o seu corpo para que o pai da fé pudesse ver, ainda que de uma forma temporal, o seu problema resolvido. Você está aí? Quantas vezes a gente, numa situação muito mais privilegiada, por conta dessa identidade que o apóstolo Paulo nos passa, ele diz para nós que nós somos filhos de Abraão pela fé. Ele nos fala acerca das promessas que Deus fez em Abraão, e essa promessa recai sobre nós, porque o próprio Deus disse a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós temos, de alguma forma, uma herança, por conta dessa promessa que Deus fez a Abraão. E quantas vezes, irmãos, numa situação muito mais inferior do que essa situação que Agar enfrentou. Imaginemos como estava a cabeça de Agar, como estava o seu coração, o seu emocional. Para quem não sabe, Abraão, quando despede ela com seu filho, Abraão recomenda para que ela volte ao Egito, para que ela volte para sua casa, para que ela volte a morar com a sua família. Ela não ficou num deserto sem lugar para ir. Diz o contexto que ela criou o seu filho, casou Ismael. Ismael foi um grande caçador, se cumpriu na vida de Agar tudo aquilo que Deus prometeu a ela em relação ao seu filho. Mas quantas vezes nós, em razão de uma situação desesperadora, a gente não tem esse entendimento que Deus é aquele que nos vê, muito mais na nova aliança, muito mais por conta do sangue de Jesus, muito mais pelo sacrifício que Jesus ele passou na cruz. Imaginemos todas as vezes que eu oro, e eu oro no nome de Jesus. O Senhor Jesus disse:
tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, Ele fará. Diga comigo, todas as coisas Deus fará em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu quero colocar para você, sobretudo, essa abertura de relação entre Deus e Agar. Talvez Agar, por ter convivido com Abraão, ela tenha ouvido falar de Deus, mas até então Agar não tinha nenhuma experiência com Deus. E quando Deus resolve falar com ela, ela chega a uma conclusão: eu vi o Deus que me vê. Você pode dizer para o seu irmão nesta noite? Nesta noite, a mensagem vai te levar a ver o Deus que te vê. Numa situação desesperadora, numa situação sem saída, num caos que aquela escrava estava passando, ela não tinha quem recorrer, e quando você não tem a quem recorrer, Deus se manifesta, Deus se relaciona com você. Ele está dizendo para você o seguinte: eu, Senhor, sei e vejo todas as coisas, e o Deus que te vê é aquele que tem saída quando ninguém pode te oferecer nada em troca. Ele pode fazer e resolver todas as coisas. Imaginemos se Deus não se manifesta a Agar. Primeiro, que nós não teríamos o registro. Depois, nós não teríamos a primeira vez que Deus foi chamado El Roi, aonde essa escrava totalmente desprovida, talvez de um relacionamento com Deus. E fica aqui provado que se dependesse de nós não buscaríamos com Deus um relacionamento. Quem buscou se relacionar conosco, como fez com Agar, foi Deus. Deus que foi ao nosso encontro. Foi Deus que nos convenceu a vir. Foi Deus que nos convenceu a converter. Foi Deus que disse para nós que o nosso nome estaria escrito no livro da vida. O Deus que nos viu. Eu não sei como você estava no dia da conversão, mas o Deus que me viu, eu sei que o Deus que me vê, eu pude vê-lo pelo que Ele fez, o muito que Ele fez na minha vida, e Deus transformou a minha vida da água para o vinho. Eu não sei qual foi o primeiro dia que você viu Deus. Quem sabe você não estava numa situação muito parecida com Agar. Agar era escrava, estava fugindo, grávida, foi posta fora de casa. De alguma forma ela fez parte de um processo que ia abençoar uma família, mas havia nela um sentimento de medo. E nós definimos medo todas as vezes que nós temos uma perspectiva ou um sentimento de desvantagem. Todas as vezes que eu e você nos sentimos em desvantagem, nós sentimos o quê? Medo. Ela estava com muito medo. E Deus agora diz para ela: olha, fica tranquila. Eu vi a sua aflição, eu vi a sua angústia, eu sei que você não tem saída, eu sei que você não tem para onde ir, eu sei que você não tem para onde voltar. Eu sei, porque embora você não me conheça, eu te vi desde o primeiro momento que eu entendi que você precisava que eu me manifestasse, me revelasse a você. E ela diz: agora eu sei que todas as vezes que Abraão procurou me evangelizar falando de Deus, imaginemos uma egípcia, vamos agravar, escrava, alguém que foi solicitada, porque de alguma forma Abraão e Sarai via nela uma pessoa que poderia fidelizar aquele compromisso de cuidar do bebê, de cuidar da gestação. Vocês ainda estão aí? Então, de alguma forma, Agar, a sua simplicidade, talvez se sentindo roubada enquanto mulher, talvez se sentindo lesada enquanto escrava, talvez se sentindo inferiorizada, talvez Agar
pensava, quem poderia fazer alguma coisa por mim? Seria Abraão e Sara. Se eles conseguem me afligir a ponto de eu ter que fugir, quem que vai fazer por mim alguma coisa? Quando nós pensarmos que está tudo perdido, é apenas o começo de uma nova história. De uma nova história. Se Deus viu uma escrava nessa condição, se Deus viu a necessidade daquela mulher numa situação deprimente, eu te pergunto, será que Deus não tem te visto? Será que Deus não tem olhado para você? Será que Deus não tem ouvido o seu clamor? Será que não seria hoje à noite que Deus vai te mostrar um poço d'água aonde você está ressecado na sua alma? Você está ressecado no seu espírito, você está ressecado acerca de sonhos, de perspectiva, como se você estivesse entendendo que nada poderá mais ser feito, a menos que haja um Deus que te vê. O Deus que te vê é o Deus que está aqui nesta noite. Quando Deus me deu essa palavra, e Ele colocou no meu coração para que eu pudesse ministrar, eu estava conversando isso com Mariana e nós estávamos trocando acerca disso. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém pregar sobre Agar, mas o milagre que Agar viveu em razão do seu relacionamento e da manifestação que Deus deu a ela, ou fez com que ela entendesse, eu começo a entender, para que a palavra seja ratificada, que primeiro Deus não faz acepção de pessoas, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, que quanto maior o pecador, maior é o Salvador, que quando nós nos acharmos desprezados, abandonados, há um Deus que habita além das estrelas, mas que os seus olhos estão fitos em nós, e tudo quanto nós precisarmos, Ele virá ao nosso encontro, porque existem momentos que você não tem força. Nós estamos falando de um caso real de 4.000 anos atrás. Ei, o Deus que se manifestou a Agar e que resolveu o seu problema é o Deus que está aqui e, sobretudo, é o Deus que te vê. Diga comigo, Deus que está aqui é o Deus que me vê. Repete comigo, Deus que está aqui é o Deus que me vê. Diga, o Deus que está aqui é o Deus que me vê. Antes mesmo de você aqui chegar, Deus te viu nesta manhã, como você acordou, como foi a tua manhã, como foi a tua tarde, como tem sido a sua semana, como tem sido os seus últimos meses, como foram os últimos meses de Agar, quando ela viveu essa situação. Aleluia. E naquele tempo, irmãos, não tinha pregação que nós temos hoje, a liberdade de entrar no templo e ouvir uma mensagem. Só havia um jeito: Deus vir e se manifestar, Deus vir e falar com aquela pessoa, Deus ir até aquela pessoa e se manifestar. Hoje Deus usa a sua palavra, Deus usa um pastor que, dentro de uma simbologia ou tipificação, o pastor representa esse anjo que está pregando, e que você entrou aqui numa situação difícil, e Deus mandou dizer para você o seguinte: por mais que você não consiga se ver, Deus te vê. Ainda que você não consiga enxergá-lo, Deus te vê. Ainda que você não tenha perspectiva de uma saída, o Deus que te vê é o mesmo Deus que te trouxe, é o mesmo Deus que está ministrando ao seu coração, é o mesmo Deus que diz aquilo que você não consegue enxergar. Porque se não houvesse água, Agar e seu filho Ismael estariam mortos. Mas Deus tinha uma promessa com aquela família. Eu venho aqui nessa tribuna dizer que Deus vai provisionar todas as coisas, porque Deus tem uma promessa com a sua família. Deus tem uma promessa com a sua família. Então eu resolvi pregar sobre Agar. Eu nunca ouvi alguém pregar sobre Agar. A gente dá ênfase a Abraão, a gente dá ênfase a Sarai. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre o pai da fé,
mas nunca, talvez, poucas vezes, nós paramos para ouvir sobre Agar. E Agar, ela reflete muito a nossa necessidade do nosso cotidiano. Quantas vezes estamos numa situação muito parecida com essa? Quantas vezes nos sentimos sem poder de reagir? E nos colocamos a chorar, a lamentar, e a gente fica pensando, como vai ser? Imaginemos, vamos usar de empatia, vamos nos colocar no lugar de Agar, né? Um dia, nós éramos exatamente essa comparação, essa analogia, porque a Bíblia diz que também nós éramos o que? Escravos do pecado. Nós um dia estávamos à margem da vontade das leis de Deus. Um dia nós fomos açoitados na nossa família. Um dia nossa família viveu momentos tão difíceis, e que se Deus não tivesse um projeto, se Deus não tivesse um sonho, talvez nenhum de nós estaríamos aqui. Só que nós não tínhamos esse conceito, porque não havia dúvida. O anjo do Senhor se manifestou. Agar. O anjo do Senhor diz: olha, eu sei que você está grávida. E olha, quem está no teu ventre vai ser um menino. E o nome dele vai ser Ismael. Eu vou abençoá-lo. Ele vai se tornar uma grande nação. Será que não seria esse o sonho que Deus tem para a tua casa? Será que não seria exatamente o sonho que Deus tem para você? Será que não seria esse o momento que Deus está convergindo essa mensagem para dizer para você o seguinte: que nós estávamos numa situação muito parecida, escravos do pecado. A questão da escravidão, ou do escravo propriamente dita, é que o escravo não tem direito. Agar não tinha direito. Ela foi envolvida no processo. Ela teve que ser inserida naquele processo, porque era uma vontade da sua senhora. E quando ela achava que Deus não poderia fazer nada, era o Deus que estava olhando para ela o tempo todo, sem tirar dela os seus olhos. E ela passa para nós: um dia eu vi o Deus que me vê. Um dia eu tive uma experiência com Deus que me ouve. E um dia, em razão da promessa que Ele me fez, Ele resolveu abrir todas as portas possíveis e imagináveis para que eu pudesse viver aquilo que Ele tem para mim. O que Deus tem para você? O que Deus tem para mim? Será que a promessa, ela não aguça, né, a nossa perspectiva no que tange ao futuro? Ou Deus agia por Agar, ou então nós não teríamos essa história para contar. Ou Deus provisionava água, ou nós não teríamos exatamente o relato de um caso real, de alguém que não podia buscar Deus porque não conhecia, a ponto de poder clamar por Ele. E nós encontramos uma máxima: quando você não tiver força, quando você não conseguir enxergar saída, quando você não tiver força para clamar, quando você estiver numa situação de desespero, se você não tiver o tempo ou a coragem, não seria a coragem, se você não tiver esse ímpeto de buscar a Deus, eu quero dizer para você que os olhos de Deus nunca sairão da tua casa, da tua vida. Os olhos de Deus nunca serão desviados de você, desviados da tua vida, porque Deus está dizendo para nós o seguinte: eu conheço todas as coisas. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão postos em toda a terra. Deus conhece de Gênesis, Apocalipse a necessidade de todos os homens, de norte a sul, de leste a oeste. Deus conhece cada necessidade de cada ser humano, de cada necessitado que clamando ou não, porque quando não clamam, aí o próprio Deus vem e se manifesta.
o próprio Deus vem e se revela. Talvez, quem sabe Deus não está se revelando a você. Você não sabia como fazer, e você já sai daqui com uma boa notícia. E eu quero dizer para você que ainda que você não consiga enxergar todas essas coisas, isso não quer dizer que Deus não te vê. Deus te vê, necessitado ou provisionado, assistido ou desassistido, encorajado ou desencorajado, animado ou desanimado. Os olhos de Deus, desde que você nasceu, Ele nunca saiu de você. Eu quero terminar dizendo: Deus que me vê, viu um dia Davi atrás das malhadas quando ninguém o via. Viu Samuel ainda muito pequeno quando Deus o chamou e ele não tinha ainda tido a experiência de ouvir Deus lhe chamar. Deus viu a Moisés no deserto de Midian quando Deus resolve chamar Moisés e se manifesta numa sarça que não se consumia. Deus se revela a Ana, mãe de Samuel, no templo, quando ela orava, e o sacerdote ali disse: será que você não consegue largar o vinho? Ela disse: meu Senhor, tua serva não está embriagada, tua serva está amargurada. Ela precisava engravidar. Penina, a outra mulher do seu marido, era fértil e podia dar a ele um filho. E agora Ana faz um voto ao Senhor: deixa eu ser mãe, que após poder desmamá-lo, eu vou trazer e vou entregar o menino para o Senhor. E assim ela fez com Samuel, o grande Samuel. Deus também viu a Gideão quando os filisteus oprimiam. E Deus chega para Gideão e diz: homem valoroso, o Senhor é contigo. Gideão olha para trás e diz: o Senhor está falando comigo? Porque Gideão estava malhando o trigo no lagar. E Deus disse para ele assim: olha, você vai derrotar os filisteus, porque eu estou te chamando para ser um campeão. Vou usar a mensagem do irmão aqui. Você pode dizer para o seu irmão: Deus vai cuidar de você, porque Deus te vê, e Deus vai te fazer mais do que vencedor. Deus fará de você um grande campeão. Gideão diz para Deus: eu sou o menor de uma família mais pobre. Como eu vou fazer isso? Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus te vê, Ele sabe o que Ele tem que fazer, Ele sabe por onde Ele vai começar, Ele sabe o que Ele vai te prometer, Ele sabe o que Ele vai cumprir, Ele sabe que você vai enfrentar alguns percalços na tua trajetória, mas Ele vai preparar para você uma vereda ampla, uma vereda plana, e você vai poder chegar e viver tudo quanto Deus te prometeu. Jesus viu Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore. Ele era de baixa estatura. As pessoas oprimindo Jesus. Jesus olha para a árvore e diz: Zaqueu, estou te vendo. Desce depressa, porque hoje eu vou ser o seu hóspede. Eu vou pousar na sua casa. Eu vou mudar o seu estilo de vida. Eu vou mudar o seu caráter. Eu vou usar a sua concepção. Zaqueu, quando recepciona Jesus em sua casa, diz: Senhor, eu vou pegar o que eu tenho e mudar aos pobres. Metade que eu tenho, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe por que essas coisas aconteceram? Porque Jesus o viu em cima de uma árvore. Eu finalizo o livro de Jó.
42, verso 15, salvo engano. Jó 42, verso 15, põe lá para mim. Você está vendo ali o meu fundo, aqui ó, o céu, os olhos de Deus e o tema. Você crê que, independentemente desse quadro, desde o dia que você nasceu, os olhos de Deus foram postos em ti, e para onde você vai, Ele te acompanha? Aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, há um Deus que te vê. E em toda a terra não se acharam. Não, Deus mudou a sorte de Jó. Então nesse versículo não. É o 5, versículo 5, desculpa. Versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Não necessariamente você precisa ver Deus, mas o que é de suma importância é que você entenda que Deus nunca tirou os seus olhos de sobre você. E você depois enxergar Deus como fez Abraão, como fez Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Certamente isso aconteceu com Agar. Certamente ela ouvira falar do Deus de Abraão, do Deus dos judeus, mas ela nunca teve uma experiência real. O que nós precisamos é de ter uma experiência real com Deus. Sabe? A gente fala muito sobre a barganha, sobre a contrapartida. O que Agar tinha para oferecer? Né? Deus não vai buscar o que você tem para oferecer. Deus vai te socorrer, independentemente das circunstâncias, porque você é uma obra-prima. Assim como Deus fez Abraão e Sara, Deus também fez quem? Agar. Deus a criou. E, portanto, Deus vai cuidar de todos aqueles que Ele se manifestar ou que virem a clamar por Ele, ou seja, mesmo aquelas pessoas que você pode contar que Deus nunca irá se manifestar a elas, eu quero dizer para você que os olhos de Deus já estão há muitos anos sobre a vida dessa pessoa. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Você pode ficar de pé, a gente vai orar, em nome de Jesus. Neste lugar, Tu és real, vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Cante comigo. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas fale um dia no centro do Teu querer, em toda a vida, sem jamais te conhecer. És minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Aleluia. Vou me entregar
senhora, eu vou cuidar de você. Seja humilde, se submeta, ouça o conselho de Deus e faça exatamente como Ele está te orientando. Manifestou, consolou, orientou, provisionou água e disse-lhe acerca de um futuro abençoador para alguém que não o conhecia, para alguém que ouvira falar muito pouco dele. Não importa quantidade de vezes que você ouviu de Deus, o que você precisa internalizar no teu coração é que desde que você nasceu, os olhos de Deus nunca saíram de sobre a tua vida. Os teus movimentos que tu fizeste, as coisas que você muitas das vezes se embaraçou, situações conflitantes, deprimentes, vergonha, rejeição, abandono, sentimento de culpa, solidão, numa situação que ninguém poderia fazer nada humanamente falando, mas quando os homens não puderem te socorrer, o Deus que te vê virá ao seu encontro. O Deus que te vê virá o teu socorro. O Deus que te vê há de fazer com que você enxergue que Ele nunca saiu de perto de você e nunca te perdeu de vista. Diga comigo, Deus que me vê nunca me perdeu de vista. Diga, o Deus que me vê nunca me perdeu de vista. Diga, o Deus que me vê nunca me perdeu de vista. Diga, o Deus que me vê nunca me perdeu de vista. Diga, o Deus que me vê nunca me perdeu de vista. Todos os dias, nos lugares que eu achava que ninguém podia me ver, o olhar de Deus que furou os céus, que furou o telhado da minha casa, que furou o teto do meu carro, que me buscou nos lugares mais sombrios, no momento de tanta incerteza. Ele estava lá olhando para mim e buscando para me conceder um tempo desta noite. Eu quero te convidar a vir. Você que ouviu essa mensagem sabe que há um Deus que te vê. E Ele agora se revelou a você através dessa mensagem. E a reação de Agar foi: eu vi o Deus que me vê. Eu quero te convidar a vir. Ver, enxergar melhor, entender melhor que Deus tem um futuro poderoso para você. Por mais que você entenda que está tudo perdido, Deus que te vê mandou eu pregar para você nessa noite. Por muitas noites Deus me incomodou acerca dessa mensagem, porque o Deus que te vê é o mesmo Deus que te trouxe, é o mesmo Deus que te ouve, é o mesmo Deus que vai te socorrer. Saia do seu lugar e venha à frente, porque eu quero orar com a bispa no nome de Jesus. Mas vale